Eu sentia o gosto de sangue na boca toda vez que meu próprio pai sussurrava no ouvido do meu irmão. Pode bater mais forte nela hoje, Arthur. Papai quer ver ela chorar de verdade. Oi, meus queridos. Meu nome é Viviane, mas todo mundo me chama de Vó Vivi. Tenho 69 anos e nasci aqui no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Pirenópolis, que na época era bem menor do que é hoje. Se vocês estão me assistindo, deixem um like aí e se inscrevam no canal, tá bom? Essa velhinha aqui fica muito feliz quando vejo que tem gente do Brasil inteiro me acompanhando. Me contem nos comentários de que cidade vocês estão me vendo. Às vezes, fico imaginando minhas palavras chegando em lugares que nunca pisei na vida. E isso aquece meu coração de um jeito que nem sei explicar. Hoje vou contar uma história que carreguei guardada no peito por mais de 50 anos. Uma história que muita gente da minha própria família nem sabe direito, porque a dor era tanta que as palavras se recusavam a sair da minha boca. É sobre como o inferno às vezes tem endereço, tem nome, tem sobrenome, e às vezes mora debaixo do mesmo teto que você. Era 1963. Eu tinha apenas 8 anos, e nossa família vivia numa casa de adobe no centro de Pirenópolis. Meu pai, Alfredo, era comerciante. Tinha uma loja de secos e molhados na rua principal. Homem respeitado na cidade, cumprimentava todo mundo, frequentava a igreja todo domingo, sempre bem vestido, sempre sorrindo. Seu Alfredo é um homem de bem, as pessoas diziam. Se elas soubessem. Minha mãe, Janete, era uma mulher bonita, de cabelos castanhos sempre presos num coque baixo, olhos grandes e tristes, que eu só vim entender o motivo anos depois. Ela cuidava da casa, cozinhava, bordava, fazia tudo o que uma esposa direita deveria fazer naquela época. Mas havia algo no jeito dela andar, sempre de cabeça baixa, sempre sussurrando, sempre se desculpando por existir. E tinha meu irmão Arthur, 3 anos mais velho que eu. Desde pequeno, ele era diferente. Não era uma diferença boa, era algo que me dava arrepios mesmo eu sendo criança e não entendendo direito o que via. Arthur machucava os passarinhos que encontrava no quintal, arrancava as asas devagar, só para ver eles tentarem voar. Quebrava meus brinquedos e depois ria quando eu chorava. Mas na frente dos outros, era o menino educado, o filho exemplar, o orgulho do pai. Nossa casa era grande para os padrões da época. 5 cômodos, quintal com pé de manga e goiaba, um poço no fundo. Tinha até um quartinho separado nos fundos, que meu pai chamava de depósito, mas que mais tarde descobri ter outro propósito muito mais sinistro. As primeiras vezes que Arthur me machucou, pensei que fosse coisa de irmão mais velho. Um beliscão aqui, um empurrão ali, nada que não fosse normal entre irmãos. Mamãe até justificava. Viviane, não implica com seu irmão, ele é homem, é diferente mesmo. Mas aos poucos, as coisas foram ficando estranhas. Arthur começou a me chamar para brincar quando papai e mamãe não estavam por perto. Brincadeiras que me deixavam desconfortável, que me faziam chorar, que ele dizia que eram nosso segredo. Se você contar para alguém, Viviane, ele sussurrava com aquela voz que me dava pesadelos. Ninguém vai acreditar em você. E se por acaso acreditarem, eu vou dizer que você que pediu para brincar assim. Eu tinha 8 anos. Não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que não gostava, que doía, que me sentia suja depois. Tentei contar para a mamãe uma vez, mas as palavras saíram embaralhadas, confusas, e ela apenas disse que era minha imaginação, que Arthur era um bom menino. Foi numa tarde de dezembro, véspera do Natal de 1963, que descobri que o horror na minha vida era muito maior do que eu imaginava. Papai tinha chegado mais cedo da loja, mamãe tinha ido na casa da vizinha buscar uma receita de rabanada, e eu estava no quintal tentando pegar manga quando ouvi vozes vindas do quartinho dos fundos. A porta estava entreaberta. Espiei e vi Arthur lá dentro, mexendo em umas cordas, organizando uns panos. Tinha uma cadeira no meio do cômodo, e alguma coisa naquele cenário me deu muito medo. Arthur? Chamei baixinho. O que você está fazendo aí? Ele se virou com um sorriso que me gelou a espinha. Preparando uma surpresa para você, irmãzinha. Papai mandou. Naquela hora, ouvi os passos do meu pai se aproximando. Já tá tudo pronto, filho? Ele perguntou, e havia uma ansiedade na voz dele que nunca tinha ouvido antes. Sim, pai, pode trazer ela.
Foi quando entendi. Eles estavam falando de mim. O que aconteceu naquele quartinho naquela tarde mudou minha vida para sempre. Não vou entrar em detalhes porque algumas dores são grandes demais para serem descritas, mas vou dizer o suficiente para vocês entenderem. Meu próprio pai não apenas permitia que Arthur me machucasse, ele participava. Ele assistia. Ele orientava. Segura ela direito, Arthur, papai dizia, sentado numa cadeira no canto, os olhos brilhando de um jeito doentio. Quando ela tentar gritar, põe o pano na boca. Eu me debatia, chorava, implorava para eles pararem, mas era como se minhas lágrimas os excitassem ainda mais. Arthur batia em mim com uma correia velha que papai guardava ali, e a cada golpe ouvia meu pai respirar mais forte, como se estivesse gostando do que via. Pode bater mais forte, papai instruía. Ela aguenta. Quando tudo acabou, eu estava no chão do quartinho, toda roxa, mal conseguindo me mexer. Papai se levantou, ajeitou a roupa e falou com a maior naturalidade do mundo. Lembra do que conversamos, Viviane? Isso aqui é assunto de família. Se você contar para alguém, principalmente para sua mãe, eu vou ter que mandar o Arthur ser ainda mais criativo com você. Saí dali arrastando, consegui chegar no meu quarto e fiquei lá deitada até mamãe voltar. Quando ela me viu toda machucada, com o lábio rachado e um roxo no rosto, perguntou o que tinha acontecido. Caí da mangueira, menti, como papai tinha me ensinado a mentir. Meu Deus, filha, você tem que ter mais cuidado. Se ela soubesse que quem precisava ter cuidado era ela mesma. Aquela foi a primeira de muitas tardes no quartinho dos fundos. Sempre quando mamãe saía, sempre quando não tinha ninguém por perto para ouvir meus gritos. Papai criou até um sistema. Ele inventava algum motivo para mamãe sair de casa e aí me levava para o depósito. Hoje você vai aprender a não chorar, ele dizia algumas vezes. Menina que chora demais vira mulher fraca, e eu não vou criar filha fraca. Outras vezes era pior. Arthur, mostra para ela quem manda nesta casa. Mostra direito. Meu irmão obedecia com um entusiasmo que me enojava. Era como se aqueles momentos fossem os melhores da vida dele. Ele inventava formas diferentes de me machucar, testava minha resistência, via até onde podia ir sem me deixar com marcas que mamãe pudesse ver. Você gosta de estudar, né, Viviane? Arthur falou uma vez, enquanto amarrava minhas mãos. Então hoje vou te ensinar algumas coisas que não tem nos livros. Eu fechava os olhos e tentava ir para outro lugar na minha mente. Pensava nas aulas da escola, na professora Dalva que era tão gentil comigo, nos livros que lia escondida debaixo do cobertor. Sonhava em ser médica, em cuidar de outras crianças, em ser diferente deles. Mas por mais que tentasse fugir mentalmente, meu corpo estava ali, sofrendo, sangrando, se desfazendo aos poucos. O pior de tudo era que papai não fazia aquilo por raiva ou por estar alterado. Ele fazia friamente, calculadamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Às vezes até sorria. Mulher tem que aprender desde cedo qual é o lugar dela. Ele justificava para Arthur, como se estivesse dando uma lição de vida. E o lugar da mulher é sempre embaixo do homem. Arthur absorvia cada palavra como se fosse evangelho. Mamãe começou a desconfiar quando minhas notas na escola despencaram, quando parei de brincar, quando virei uma criança calada que vivia trancada no quarto. Mas toda vez que ela tentava conversar comigo, papai aparecia. A menina tá numa fase difícil, Janete, ele dizia com aquela voz controlada. É normal, deixa ela quieta. E mamãe, que tinha tanto medo dele quanto eu, abaixava a cabeça e concordava. Foram 2 anos vivendo nesse inferno. 2 anos acordando todo dia com medo, dormindo todo dia com dor. 2 anos fingindo na escola que estava tudo bem, que era uma família normal, que meu pai era um homem respeitável. Até que um dia, quando eu já tinha 10 anos, algo mudou. Mamãe chegou mais cedo em casa, bem na hora que papai estava me levando para o quartinho. Ela viu tudo. Meu medo, as lágrimas, o jeito que papai segurava meu braço com força. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram. E naquele segundo, minha mãe finalmente entendeu. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, vi minha mãe chorar. Não era um choro comum. Era um choro de quem acabou de descobrir que o mundo que conhecia era uma mentira.
Ela se trancou comigo no meu quarto e, pela primeira vez, perguntou a verdade. Viviane, ela sussurrou, as mãos tremendo enquanto tocava os roxos no meu braço. Há quanto tempo isso acontece? Não consegui responder de primeira. As palavras ficavam presas na garganta, como se ainda tivesse medo de que papai pudesse me ouvir através das paredes. Mas o jeito que mamãe olhou para mim naquela hora era como se ela finalmente tivesse tirado uma venda dos olhos. Faz muito tempo, mamãe, consegui sussurrar, desde que eu tinha 8 anos. Vi o rosto dela se desfazer. Ela cobriu a boca com as mãos, tentando abafar um grito de desespero. Meu Deus, minha filhinha, eu não sabia, eu juro que não sabia. Mas, no fundo, eu acho que ela sabia sim. Sabia e tinha medo demais de aceitar a verdade. Os dias que se seguiram foram estranhos. Mamãe começou a me observar diferente, como se estivesse vendo cicatrizes que sempre estiveram ali, mas que ela escolheu ignorar. Reparou como eu me encolhia quando papai se aproximava, como eu nunca ficava sozinha com Arthur, como eu sempre inventava desculpas para não ficar em casa. Por que você nunca me contou antes? Ela perguntou numa tarde, enquanto preparava o almoço. Porque toda vez que eu tentava, a senhora dizia que era imaginação minha, e papai disse que se eu contasse, seria pior para mim, e para a senhora também. Mamãe parou de mexer o feijão e me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Ele te ameaçou com isso? Assenti. E foi aí que ela entendeu o tamanho da armadilha em que vivíamos. Papai não era apenas um homem violento, ele era calculista. Sabia exatamente como nos controlar, como nos manter em silêncio. Durante as semanas seguintes, mamãe começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Como papai sempre arranjava um jeito de ela sair de casa nas tardes de quinta-feira. Como o Arthur ficava excitado nesses dias, como se esperasse por algo especial. Como eu sempre ficava doente ou machucada nessas mesmas tardes. Ele planeja tudo. Ela murmurou uma noite, enquanto passava pomada nas minhas costas, onde Arthur tinha me batido com um cabo de vassoura. Tudo é calculado. O pior é que papai nem tentava esconder mais. Desde que mamãe tinha descoberto, ele ficou ainda mais audacioso, como se estivesse testando até onde ela aguentaria sem fazer nada. Janete, ele disse numa manhã no café, hoje você vai na casa da sua irmã em Anápolis. Fica lá uns 3 dias. Preciso resolver umas coisas aqui em casa. Mamãe olhou para mim, depois para ele. Que tipo de coisa? Coisa que não é da sua conta, papai respondeu, a voz carregada de ameaça. Você vai porque eu tô mandando. Naquela hora, vi algo no rosto da minha mãe que nunca tinha visto antes. Não era medo, não era submissão, era raiva. Uma raiva fria, contida, perigosa. Tá bom, Alfredo. Ela disse, a voz estranhamente calma. Vou sim. Mas naquela noite, ela veio no meu quarto e sussurrou no meu ouvido. Não vou deixar você sozinha com eles nunca mais. Prometo. Foi a partir dali que começamos a planejar nossa fuga. Mamãe pesquisou, conversou com pessoas de confiança, descobriu que tínhamos parentes distantes em Goiânia que poderiam nos acolher. Começou a guardar dinheiro escondido, vendendo suas joias, suas roupas melhores, tudo sem papai saber. Quando a gente sair daqui, filha, ela dizia enquanto contava as moedas, vai ser para nunca mais voltar. Mas papai era esperto. Começou a desconfiar das nossas conversas baixas, do jeito que mamãe olhava para ele durante as refeições. Uma noite, pegou mamãe mexendo na gaveta onde guardava o dinheiro. O que você tá fazendo, Janete? Nada, Alfredo. Só organizando as coisas. Ele pegou todo o dinheiro que ela tinha juntado. Dinheiro da casa fica comigo. Sempre ficou. Você esqueceu? Naquela noite, ouvi eles discutindo no quarto. Papai falava baixo, mas o tom era ameaçador. Mamãe chorava, tentava se explicar. No final, ele saiu batendo a porta. Na manhã seguinte, mamãe estava com o olho roxo. Tropecei no escuro. Ela mentiu quando perguntei. Foi nessa época que Arthur começou a ficar mais violento comigo também. Como se sentisse que o tempo estava se esgotando, que precisava aproveitar enquanto podia. Os encontros no quartinho ficaram mais frequentes, mais brutais. Papai disse que você e a mamãe andam fazendo planos.
Arthur sussurrou uma tarde, enquanto amarrava minhas mãos mais apertado que o normal. Disse que vocês duas precisam aprender uma lição. Naquela tarde foi a pior de todas. Arthur usou coisas que nunca tinha usado antes. Me machucou de jeitos que me deixaram sem conseguir andar direito por dias. E papai assistiu a tudo, dando sugestões, rindo quando eu gritava. Mulher desobediente tem que aprender na dor, ele dizia, como se estivesse dando uma aula. E mãe que não educa a filha direito tem que ver a filha sofrer as consequências. Quando acabou, eu estava quase desmaiada. Tinha sangue em lugares que nem sabia que podia sangrar. Arthur me largou no chão como se eu fosse um saco de lixo. Da próxima vez que sua mãe tentar fugir, papai falou, se abaixando perto do meu ouvido. Vai ser muito pior que isso. Consegui chegar no meu quarto rastejando. Mamãe me encontrou horas depois, desmaiada na cama, com febre alta. Ela limpou meus ferimentos, me deu remédio, ficou a noite toda me vigiando. Não aguento mais, ela sussurrou, achando que eu estava dormindo. Meu Deus, não aguento mais ver minha filha sofrendo assim. Foi naquela noite que ela tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, quando papai saiu para a loja e Arthur foi para a escola, mamãe sentou na minha cama com uma expressão que nunca tinha visto antes. Determinação pura. Viviane, ela disse segurando minhas mãos. Não vamos mais fugir. Meu coração disparou. Como assim, mamãe? Fugir não resolve. Eles vão nos encontrar, vão nos trazer de volta, e aí vai ser pior ainda. Senti um desespero total tomando conta de mim. Então vamos ter que ficar aqui para sempre? Vamos ter que aguentar isso para sempre? Mamãe balançou a cabeça e pela primeira vez em anos vi um sorriso no rosto dela. Mas não era um sorriso alegre. Era um sorriso frio, perigoso. Não, filha. Não vamos fugir porque não vamos precisar. Eles que vão sair das nossas vidas. Para sempre. Não entendi na hora o que ela quis dizer. Só entendi 3 dias depois, quando ela me chamou para uma conversa que mudou tudo. Viviane, você confia na mamãe? Sim. Então escuta bem o que eu vou te falar. Vamos nos livrar deles. Dos dois. Mas preciso da sua ajuda. Foi assim que começou o plano mais ousado que 2 mulheres desesperadas já arquitetaram. Um plano que nos daria liberdade ou nos destruiria completamente. O plano da mamãe era tão simples que chegava a ser genial. E tão perigoso que, se desse errado, provavelmente estaríamos mortas antes do amanhecer. Viviane, ela sussurrou, verificando pela 3ª vez se a porta estava bem fechada. Você sabe que seu pai guarda dinheiro no cofre da loja, né? Assenti. Todo mundo na cidade sabia que papai era desconfiado com o banco, que preferia guardar o dinheiro em casa. E você sabe também que ele e o Arthur vão para Goiânia na próxima sexta-feira buscar mercadoria nova, né? Vão ficar fora a noite toda. Isso também era verdade. Uma vez por mês, eles faziam essa viagem para reabastecer a loja. Sempre voltavam no sábado de manhã, cansados e de ressaca, porque aproveitavam para beber na capital. Então, filha, mamãe continuou, os olhos brilhando com uma determinação que me assustava e me dava esperança ao mesmo tempo. É nessa sexta que vamos agir. O que ela estava planejando era ao mesmo tempo a coisa mais corajosa e mais assustadora que eu já tinha ouvido. Mamãe tinha descoberto que papai mantinha quase todo o dinheiro da família escondido numa caixa de metal atrás do balcão da loja. Dinheiro que ele dizia ser para emergências, mas que na verdade usava para comprar nosso silêncio e nossa submissão. Vamos pegar todo o dinheiro, Viviane. Cada centavo. E quando eles voltarem no sábado, não vão encontrar nem nós, nem nada que prove que existimos. Mas o plano não era só roubar o dinheiro e fugir. Era muito mais elaborado que isso. Seu pai é um homem orgulhoso, mamãe explicou, enquanto desenhava o layout da loja num papel. Se a gente simplesmente sumir com o dinheiro, ele vai saber que fomos nós. Vai nos procurar até o fim do mundo. Então, ela contou a parte mais ousada do plano. Íamos fazer parecer que a loja tinha sido assaltada. Íamos quebrar a porta da frente, bagunçar tudo, espalhar mercadoria pelo chão, como se bandidos tivessem invadido e levado não só o dinheiro, mas também nós duas. Como sequestradas? Perguntei, tentando entender. Exato. Vão pensar que fomos levadas junto com o dinheiro,
que provavelmente estamos mortas em algum lugar. A frieza na voz dela quando disse isso me arrepiou, mas ao mesmo tempo entendi a genialidade da ideia. Se todos pensassem que estávamos mortas, ninguém ia nos procurar. Poderíamos começar vida nova em outro lugar sem medo de ser encontradas. Durante os 5 dias seguintes, mamãe planejou cada detalhe. Ela estudou os horários da rua, conversou discretamente com vizinhos para saber quem estaria em casa na sexta à noite, até descobriu qual ônibus poderíamos pegar para sair da cidade sem ser vistas. O segredo, ela disse numa dessas conversas, é não deixar nenhuma ponta solta, tem que parecer real em todos os detalhes. Mamãe conseguiu uma chave da loja. Ela sabia onde papai escondia a reserva. Planejou exatamente quais produtos espalhar pelo chão, quais prateleiras derrubar, até mesmo onde deixar algumas gotas do próprio sangue para fazer parecer que tinha havido luta. Sangue nosso? Perguntei assustada. Só algumas gotas, filha. Na porta, no balcão, para parecer que tentamos resistir. A parte mais difícil do plano era psicológica. Tínhamos que fingir normalidade durante aqueles 5 dias, agir como se nada tivesse mudado, como se ainda fôssemos as mesmas mulheres submissas de sempre. Papai não desconfiou de nada. Continuou com sua rotina cruel, me levando para o quartinho sempre que mamãe saía, batendo nela quando contrariado, tratando a gente como propriedade particular. Quando eu voltar de Goiânia, ele disse na quinta-feira, quero que vocês duas tenham arrumado toda a casa. Tá parecendo pocilga. Sim, Alfredo, mamãe respondeu, abaixando a cabeça como sempre fazia. Mas dessa vez, quando ele não estava olhando, ela piscou para mim. Arthur também estava animado com a viagem. Vou comprar umas coisas especiais para você, irmãzinha. Ele sussurrou no meu ouvido na hora do jantar. Coisas que vão deixar nossos encontros ainda mais interessantes. Senti vontade de vomitar, mas apenas sorri e assenti. Porque sabia que não haveria mais encontros. Não haveria mais nada. Na sexta-feira de manhã, eles saíram cedo. Papai beijou mamãe na bochecha, aquele beijinho falso que dava quando saía de viagem. Arthur fez questão de apertar minha mão mais forte que o necessário ao se despedir. Até amanhã, meninas, papai gritou do carro. Comportem-se. Esperamos até o carro sumir completamente na estrada. Depois esperamos mais 1 hora, só para ter certeza. Então mamãe olhou para mim e disse, agora, filha, é agora ou nunca. Começamos à tarde, quando a rua estava mais vazia. Mamãe abriu a loja com a chave reserva e entramos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Qualquer um que visse pensaria que estávamos apenas ajudando com alguma coisa da loja. O cofre estava exatamente onde mamãe tinha dito. Uma caixa de metal pesada, trancada com um cadeado simples. Mamãe sabia onde papai guardava a chave, numa lata de café vazia na despensa. Quando abrimos a caixa, não acreditei no que vi. Tinha mais dinheiro ali do que eu imaginava existir no mundo inteiro. Maços e maços de notas, todos amarrados com elásticos, organizados por valor. Meu Deus, sussurrei. De onde veio tudo isso? Seu pai não é só comerciante, Viviane. Mamãe respondeu contando rapidamente o dinheiro. Ele empresta dinheiro para os fazendeiros com juros altíssimos. Quando não conseguem pagar, ele fica com as terras. Era um dinheiro sujo, dinheiro tirado do desespero de outras famílias. De certa forma, isso tornou mais fácil pegá-lo. Guardamos todo o dinheiro numa sacola velha. Depois, começamos a parte mais difícil, fazer a encenação do assalto. Mamãe quebrou a porta da frente com um pé de cabra que trouxe de casa. O barulho foi terrível, mas era necessário. Depois entramos e começamos a destruir tudo. Jogamos mercadorias no chão, derrubamos prateleiras, quebramos vidros. Era como se estivéssemos destruindo não só a loja, mas toda a nossa vida anterior. Cada pacote de açúcar espalhado, cada garrafa quebrada, era um pedaço da nossa prisão sendo desfeita. Agora o sangue, mamãe disse, pegando uma faca pequena. Ela fez um corte superficial no próprio dedo e pingou algumas gotas na porta e no balcão. Eu fiz o mesmo, seguindo suas instruções. Não doeu quase nada, mas o simbolismo era poderoso. Pronto, ela disse, olhando o resultado. Agora vamos para casa arrumar nossas coisas. Pegamos apenas o essencial. 2 mudas de roupa cada uma, alguns documentos importantes e o dinheiro.
Tudo coube numa mala pequena. Antes de sair, mamãe fez uma última coisa que me marcou profundamente. Ela entrou no quartinho dos fundos, aquele lugar maldito onde tinha sofrido tanto, e tocou fogo numa pilha de palha seca que estava ali. Por quê? Perguntei. Para queimar os fantasmas, ela respondeu, observando as chamas se espalharem. Para que nunca mais ninguém sofra nesse lugar. Saímos de casa pela última vez quando a tarde já estava caindo. O ônibus para Goiânia sairia às 7 da noite. Tínhamos tempo suficiente para chegar na rodoviária sem correr. Na rua, alguns vizinhos acenaram para nós. Boa tarde, dona Janete. Boa tarde, Viviane. Acenamos de volta normalmente, como se estivéssemos apenas indo fazer compras na cidade. Ninguém desconfiou de nada. No ônibus, sentadas no fundo, finalmente permitimos que a realidade do que tínhamos feito chegasse até nós. Estávamos realmente livres. Depois de anos de tortura, humilhação e medo, estávamos finalmente livres. Mamãe segurou minha mão quando o ônibus começou a se mover. Não tem volta, filha, ela sussurrou. A partir de agora, somos outras pessoas. Olhei pela janela e vi Pirenópolis se afastando, ficando cada vez menor, até desaparecer completamente na escuridão da noite. Junto com a cidade, deixei para trás também a menina que eu tinha sido. Aquela criança assustada, machucada, que aprendeu a se esconder dentro de si mesma para sobreviver. A partir daquele momento, eu seria outra pessoa. E essa nova pessoa tinha planos, grandes planos. O ônibus balançava na estrada esburacada quando mamãe me contou o resto do plano. A parte que ela tinha guardado para o final, a mais arriscada de todas. Viviane, ela sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. A gente não vai simplesmente desaparecer. Vamos morrer. Meu coração parou por um segundo. Como assim, mamãe? Oficialmente. No papel. Vamos morrer oficialmente. Ela explicou que tinha um primo distante em Goiânia, o Sebastião, que trabalhava no cartório de registro civil. Um homem que devia alguns favores para a família e que, por uma quantia generosa, poderia fazer com que 2 certidões de óbito aparecessem no sistema. Janete Santos Silva e Viviane Santos Silva, mãe e filha, mortas em decorrência de sequestro seguido de homicídio, corpos nunca encontrados. A frieza com que ela disse isso me assustou. Mamãe tinha planejado nossa morte com a mesma precisão que outros planejam uma viagem. E depois? Como vamos viver se estivermos mortas? Com nomes novos, filha. Documentos novos. Vamos virar outras pessoas completamente. Chegamos em Goiânia na madrugada de sábado. A cidade era muito maior que Pirenópolis, cheia de luzes e movimento mesmo àquela hora. Peguei a mala, enquanto mamãe contava o dinheiro discretamente. Tínhamos o suficiente para viver bem por anos, se soubéssemos economizar. O primo Sebastião nos encontrou na rodoviária. Um homem pequeno, de bigode grisalho, que olhava nervoso para todos os lados, como se esperasse ser preso a qualquer momento. Janete? Ele chamou baixinho. É você mesmo? Sou eu, primo. Esta é minha filha, Viviane. Ele nos levou para uma pensão barata no centro da cidade, num quarto pequeno com 2 camas e uma janela que dava para um beco sujo. Não era luxo, mas era liberdade. O que vocês fizeram? Sebastião perguntou, depois de ouvir nossa versão resumida da história. Alfredo é homem perigoso. Se ele descobrir que vocês estão vivas... Por isso mesmo precisamos morrer, mamãe respondeu, colocando um maço de dinheiro na mesa. Quanto você quer para fazer isso acontecer? Sebastião olhou para o dinheiro, depois para nós, depois de volta para o dinheiro. Isso que vocês estão pedindo. Se descobrirem, eu vou preso. Ninguém vai descobrir, mamãe garantiu. E se descobrirem, a gente garante que você não vai ter problema nenhum. Levou 3 dias para tudo ficar pronto. 3 dias esperando num quarto abafado, saindo apenas para comprar comida, vivendo com medo de que alguém nos reconhecesse. Sebastião aparecia todo dia com atualizações do processo. Consegui um amigo no hospital que vai atestar as mortes, ele contou no 2º dia. Disse que os corpos chegaram tão desfigurados que foi impossível fazer reconhecimento, só pela documentação que vocês portavam. E os corpos? Perguntei. Que corpos? Vocês foram cremadas por questões sanitárias. Na quarta-feira, Sebastião trouxe os documentos novos.
Mamãe agora se chamava Maria Conceição da Silva. Eu virei Ana Beatriz da Silva. Irmãs órfãs que tinham vindo do interior em busca de trabalho. E nossa história anterior? Perguntei, segurando minha nova carteira de identidade. Nunca existiu, Sebastião respondeu. Janete e Viviane Santos morreram no último sábado. Vocês são pessoas diferentes agora. Foi estranho olhar para aquele documento e ver um nome que não era meu, mas ao mesmo tempo foi libertador. Ana Beatriz não tinha um pai monstro, nem um irmão abusador. Ana Beatriz era uma página em branco. Nos mudamos para um bairro diferente, alugamos uma casinha simples com 2 quartos e um quintal pequeno. Mamãe arranjou trabalho numa fábrica de roupas, eu me matriculei numa escola pública próxima. A partir de agora, ela disse na nossa primeira noite na casa nova, somos só nós duas contra o mundo. E vamos vencer. A adaptação não foi fácil. Acordávamos no meio da noite com pesadelos, pensando que papai e Arthur tinham nos encontrado. Qualquer barulho estranho nos deixava em pânico. Levou meses para conseguirmos dormir uma noite inteira em paz. Na escola, tive que inventar uma história sobre nossa família. Contei que nossos pais tinham morrido num acidente de carro, que viemos para Goiânia porque não tínhamos mais ninguém no interior. Os professores me tratavam com pena, o que era melhor que desconfiança, mas a coisa mais difícil era lidar com o que tinha acontecido comigo. Aos 11 anos, eu carregava traumas que a maioria dos adultos nunca enfrentaria. Tinha pesadelos constantes, ataques de pânico quando algum homem se aproximava, dificuldade para me concentrar nos estudos. Você precisa de ajuda profissional, mamãe disse uma noite, depois de me encontrar chorando no banheiro pela 3ª vez naquela semana. Que tipo de ajuda? Médico da cabeça, psicólogo. Mas psicólogo custava caro e estávamos tentando economizar o máximo possível. Então, mamãe encontrou outra solução: a biblioteca municipal. Se você não pode pagar para alguém curar sua cabeça, ela disse, vai ter que aprender a curar sozinha. Foi assim que descobri os livros de psicologia. Comecei lendo cartilhas simples sobre trauma infantil. Depois parti para livros mais complexos sobre desenvolvimento mental, terapia, medicina. Passava horas na biblioteca, lendo sobre minha própria condição, tentando entender o que tinha acontecido comigo. A menina lê demais. A bibliotecária, Dona Rosa, comentou com mamãe. Só livro difícil, coisa de adulto. Ela sempre foi esperta, mamãe respondeu, desde pequena. O que Dona Rosa não sabia é que aqueles livros estavam me salvando. Cada página era como uma sessão de terapia gratuita. Aprendi sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre como o cérebro processa trauma, sobre técnicas de autoajuda. Foi lendo esses livros que decidi o que queria ser quando crescesse. Não apenas médica, como sempre sonhei, mas psiquiatra infantil. Queria entender completamente como funciona a mente de uma criança traumatizada. Queria poder ajudar outras meninas como eu. Você tem certeza? Mamãe perguntou quando contei minha decisão. Medicina é curso difícil, caro. E para uma menina como você, que vem de onde vem, principalmente por isso, respondi. Porque sei como é sofrer e ninguém te entender. Mamãe sorriu. Aquele sorriso orgulhoso que eu não via há anos. Então vamos batalhar para isso acontecer. E batalhamos mesmo. Mamãe trabalhava dupla jornada na fábrica. Eu estudava como uma obsessa. Minhas notas eram sempre as melhores da turma. Os professores começaram a me notar, a me incentivar. Ana Beatriz tem potencial para a universidade, a professora de biologia disse para a mamãe numa reunião. Ela deveria fazer cursinho preparatório. Cursinho também custava caro. Então, arranjei um trabalho aos fins de semana, vendendo doces na Praça Central. O dinheiro era pouco, mas ajudava. Mamãe nunca reclamou do cansaço. Eu nunca reclamei da falta de tempo para brincar. Foram anos duros, mas também anos de construção. A cada dia que passava, Ana Beatriz ficava mais forte, mais determinada. Viviane, aquela menina assustada, ia ficando para trás, enterrada junto com nossa vida anterior. Aos 17 anos, prestei vestibular para medicina na Universidade Federal de Goiás. Era meu sonho, mas também meu maior medo. E se não passasse? E se todo o nosso sacrifício tivesse sido em vão? Independente do resultado, mamãe disse na noite antes do resultado sair, já estou orgulhosa de você.
da mulher que se tornou. No dia seguinte, meu nome estava na lista. Ana Beatriz da Silva, aprovada em 15º lugar para o curso de medicina. Chorei tanto que Dona Rosa, da biblioteca, veio me abraçar. Sabia que você conseguiria, menina. Desde o primeiro dia que te vi aqui, sabia que era especial. Mamãe chorou ainda mais que eu. Mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de vitória. Tínhamos conseguido. Contra todas as probabilidades, tínhamos conseguido. Naquela noite, sozinhas em casa, mamãe me contou algo que mudou tudo. Sabe aquele dinheiro que pegamos do seu pai? Sei. Descobri de onde vinha. Conversei com pessoas que conheciam ele em Pirenópolis. Ela contou que papai não emprestava dinheiro só para fazendeiros. Ele financiava outras coisas também. Coisas que envolviam crianças. Outros homens como Arthur. Nossa casa era apenas uma das paradas numa rede muito maior de horror. Então o dinheiro que estamos usando para sua educação, mamãe disse, é dinheiro que ele ganhou destruindo outras famílias como a nossa. Entendi o peso simbólico daquilo. Estava usando o dinheiro do meu algoz para me tornar alguém que protegeria outras crianças. Era justiça poética na sua forma mais pura. Não me sinto culpada, falei. Sinto que é o destino correto para esse dinheiro. Mamãe assentiu. Eu também. E foi assim que, aos 18 anos, entrei na faculdade de medicina carregando não apenas meus sonhos, mas também uma missão. Ia me formar não só para mim, mas para todas as crianças que sofreram como eu sofri. Ainda não sabia todas as dificuldades que me esperavam pela frente. Ainda não imaginava quantas vezes ia querer desistir, quantas noites ia passar estudando até o amanhecer, quantas vezes ia reprovar antes de conseguir me formar. Mas sabia uma coisa, não importava quanto tempo demorasse, não importava quantos obstáculos aparecessem, ia conseguir, porque não estava lutando só por mim. Estava lutando por todas as Vivianes do mundo. A primeira vez que reprovei, chorei 3 dias seguidos. Era 1972, eu estava no 2º ano de medicina e a matéria era anatomia. O professor, Dr. Henrique, um homem sisudo de óculos grossos, me chamou depois da prova. Senhora Ana Beatriz, ele disse, folheando minha prova com cara de desaprovação. Suas notas teóricas são excelentes, mas na prática, você trava completamente quando precisa examinar pacientes do sexo masculino. Era verdade. Sempre que precisava fazer exame físico em homens, minhas mãos tremiam, minha voz falhava, meu cérebro simplesmente se desligava. Os professores achavam que era timidez de menina do interior. Não imaginavam que cada toque, cada proximidade com um corpo masculino me transportava de volta para aquele quartinho maldito. Vou ter que reprová-la, mesmo com suas notas teóricas altas. Medicina exige segurança em todas as situações. Saí dali arrasada. Mamãe estava me esperando no portão da faculdade, como fazia todos os dias desde que comecei o curso. E aí, filha, como foi? Não consegui responder. Apenas desabei no choro ali mesmo, na frente de todo mundo. Mamãe me abraçou sem fazer perguntas, me levou para casa, preparou um chá de camomila e esperou eu me acalmar para conversar. Reprovei, mamãe. Reprovei por causa do que eles fizeram comigo. Foi a primeira vez que admiti em voz alta como o meu passado ainda me controlava. Todos aqueles anos achando que tinha superado, que Ana Beatriz era forte o suficiente para deixar Viviane para trás. E descobri que não era bem assim. Filha, mamãe disse, segurando minhas mãos, trauma não some da noite para o dia. Ele fica ali, esperando o momento certo para aparecer. Mas e se eu nunca conseguir? E se toda vez que um paciente homem precisar de mim, eu travar assim? Então, a gente vai achar um jeito de você não travar. Mamãe arranjou dinheiro de onde não tinha para me pagar terapia. Uma psicóloga chamada Doutora Helena. Mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, voz calma e olhos gentis. Ana, ela disse na nossa primeira sessão, me conta o que acontece quando você precisa tocar num paciente masculino. Tentei explicar, mas as palavras saíam embaralhadas, confusas. Como contar que cada vez que via um homem sem camisa, lembrava do Arthur? Que cada vez que precisava examinar um abdômen masculino, ouvia a voz do papai sussurrando instruções?
Levamos 6 meses só para eu conseguir falar sobre meu passado. 6 meses mentindo para a doutora Helena, inventando que meus pais tinham morrido num acidente, que meu trauma vinha de ter presenciado a morte deles. Ana, ela disse numa sessão, você está me contando uma história, não sua verdade. E enquanto não falarmos da sua verdade, não vamos conseguir te ajudar. Foi quando desabei e contei tudo, absolutamente tudo. Sobre Viviane, sobre o quartinho, sobre papai e Arthur, sobre nossa fuga, sobre nossa morte oficial. Doutora Helena ouviu sem julgar, sem demonstrar choque ou pena. Você sobreviveu ao impossível, ela disse quando terminei. E agora quer ajudar outras crianças. Isso não é trauma, Ana, isso é propósito. As sessões começaram a fazer diferença. Aprendi técnicas de respiração para controlar o pânico, exercícios mentais para me manter no presente quando as lembranças voltavam. Doutora Helena me ensinou que meus gatilhos não eram fraqueza, eram sinais de alerta de um cérebro que aprendeu a se proteger. Seu medo de homens não é irracional, ela explicou. Para uma menina que viveu o que você viveu, desconfiar de figuras masculinas é sobrevivência. Voltei para a anatomia no semestre seguinte. Dessa vez, avisei o professor da minha dificuldade, obviamente sem contar detalhes. Tenho um problema com ansiedade quando preciso examinar pacientes masculinos, expliquei. Posso começar sempre acompanhada de uma colega? Professor Henrique, que no semestre anterior parecia um ogro, mostrou mais compreensão do que esperava. Claro. E se precisar de mais tempo para se acostumar, sem problema. Foi assim, passo a passo, que fui vencendo meus medos. Primeira vez examinando um paciente homem com uma colega ao lado. Depois sozinha, mas com a porta aberta. Depois com a porta fechada. Cada pequena vitória era celebrada em casa com mamãe. Hoje consegui auscultar um senhor de 60 anos sem tremer as mãos. Eu contava no jantar. Minha filha é uma guerreira, mamãe respondia, orgulhosa. Mas mesmo superando as dificuldades práticas, o curso continuava desafiador de outras formas. Éramos apenas 5 mulheres numa turma de 40 alunos. Os professores sempre faziam questão de lembrar que medicina não era lugar para mocinha delicada. Mulher que quer ser médica tem que ser 2 vezes melhor que homem, o professor de cirurgia disse numa aula, porque vai ser 2 vezes mais questionada. Levei isso como motivação. Estudava mais que qualquer colega, tirava notas melhores, sabia responder perguntas que deixavam os meninos em branco. Alguns colegas me respeitavam por isso. Outros me detestavam. A Ana só vai bem porque os professores têm pena dela, ouvi um colega comentar no corredor. Mulher no curso de medicina é só para aparecer mesmo. Não respondi. Deixei minha nota na prova seguinte responder por mim. Primeira colocação, como sempre. Em 1975, no 4º ano, aconteceu algo que mudou minha perspectiva sobre minha vocação. Estava fazendo estágio na pediatria quando chegou uma menina de 8 anos com sintomas estranhos. Machucados inexplicáveis, comportamento retraído, medo excessivo de adultos. Provavelmente sofre algum tipo de violência doméstica, a enfermeira comentou comigo. Mas como provar? Olhei para aquela criança e vi a mim mesma aos 8 anos. O mesmo olhar assustado, a mesma postura de quem espera ser machucada a qualquer momento. Posso conversar com ela sozinha? Perguntei para o médico responsável. Pode tentar. Ela não fala com ninguém há 3 dias. Sentei ao lado da cama da menina, no mesmo nível dos olhos dela. Não tentei tocar, não tentei forçar conversa. Apenas fiquei ali, quieta, mostrando que era seguro. Oi, disse depois de alguns minutos. Meu nome é Ana, e o seu? Ela me olhou com desconfiança, mas respondeu baixinho. Carla. Carla é um nome bonito. Você sabe por que está aqui, Carla? Ela balançou a cabeça. Está aqui porque alguém te machucou, né? E queremos te ajudar. Foi quando ela começou a chorar. Não o choro alto de criança manhosa, mas aquele choro silencioso de quem aprendeu que fazer barulho pode ser perigoso. Quem te machucou, Carla? Não posso falar, ela sussurrou. Ele disse que se eu contar, vai ser pior. Meu coração parou. Era exatamente o que Arthur costumava me dizer. Sabe o que eu vou te falar, Carla? Às vezes, quando contamos a verdade para as pessoas certas, conseguimos nos livrar de quem nos machuca.
Demorou 2 horas, mas Carla contou tudo. O padrasto que abusava dela quando a mãe saía para trabalhar. As ameaças, a chantagem emocional, o medo constante. Você foi muito corajosa contando isso, eu disse, segurando a mãozinha dela. E agora vamos fazer com que ele nunca mais te machuque. Acionamos o conselho tutelar, a polícia civil, todos os órgãos responsáveis. O padrasto foi preso. Carla foi para a casa da avó materna. 3 meses depois, ela voltou ao hospital para uma consulta de rotina irreconhecível. Sorridente, falante, brincalhona. Doutora Ana, ela gritou quando me viu. Olha como estou melhor. Naquele momento, entendi que tinha encontrado minha verdadeira vocação. Não queria apenas ser pediatra. Queria ser a médica que outras crianças procurariam quando precisassem contar seus segredos mais dolorosos. Me especializei em abuso infantil. Li tudo o que encontrei sobre o assunto. Participei de congressos, fiz cursos extras. Meus professores achavam estranho tanto interesse numa área tão específica. Por que não cirurgia pediátrica? Perguntava meu orientador. Ou cardiologia infantil? Áreas mais prestigiosas, porque é isso que o mundo precisa, eu respondia. Alguém que entenda essas crianças. Me formei em 1976, aos 25 anos. Foram 7 anos de muito suor, muitas lágrimas, 2 reprovações, incontáveis noites em claro estudando. Mas valeu cada segundo. Na formatura, mamãe estava na primeira fila, chorando de orgulho. Quando chamaram meu nome, Ana Beatriz da Silva, graduada em medicina com especialização em pediatria, ela gritou tão alto que todos riram. Essa é minha filha, ela berrou. Minha doutora. Depois da cerimônia, sozinhas em casa, mamãe me entregou um presente. Uma placa pequena, gravada com as palavras Doutora Ana Beatriz da Silva, pediatra. Para seu primeiro consultório, ela disse. Mamãe, ainda nem sei se vou conseguir abrir consultório. Vai sim. E quando abrir, essa placa vai estar na porta. Arranjei trabalho num hospital público, no setor de emergência pediátrica. O salário era baixo, as condições difíceis, mas era onde poderia fazer mais diferença. Era onde chegavam as crianças como Carla, como eu fui um dia. No primeiro mês, atendi 17 casos de suspeita de abuso. Alguns óbvios, outros sutis. Mas todos com o mesmo padrão que aprendi a reconhecer. O olhar assustado, a postura defensiva, o medo de adultos. Como você sabe sempre quando uma criança está sendo abusada? Uma colega me perguntou. Tenho um instinto incrível para isso. Não era instinto. Era reconhecimento. Uma sobrevivente reconhecendo outras sobreviventes. Aos 30 anos, em 1981, finalmente abri meu próprio consultório. Um espaço pequeno, mas acolhedor, decorado especialmente para crianças se sentirem seguras. A placa que mamãe me deu estava na porta, exatamente como ela previu. Minha especialidade ficou conhecida na cidade. Outros médicos começaram a me encaminhar casos difíceis, crianças que não falavam com ninguém, situações complexas de violência doméstica. A doutora Ana tem um jeito especial com essas crianças, diziam. Elas confiam nela. Claro que confiavam. Eu entendia o que elas estavam passando porque tinha passado pela mesma coisa. Falava a linguagem delas, reconhecia seus medos, sabia exatamente que palavras usar para fazê-las se sentirem seguras. Cada criança que ajudei foi uma pequena vingança contra papai e Arthur. Cada família que salvei foi uma vitória sobre o sistema que tentou me destruir. Transformei minha dor em propósito, meu trauma em ferramenta de cura. E mamãe estava sempre lá, me apoiando, me incentivando, lembrando de onde viemos e o quanto já conquistamos. Você salvou mais de 1000 crianças nesses anos, ela disse no meu aniversário de 40 anos. 1000 crianças que não vão passar pelo que passamos. Nós salvamos, mamãe. Nós duas juntas. Porque foi assim mesmo. Cada conquista minha era nossa. Cada vida que transformei carregava a força que ela me deu quando mais precisei.